Aleluia. Pode tomar um assento, pode assentar, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos, em nome de Jesus. Quero externar minha gratidão ao eterno Deus por estar aqui uma vez mais, depois de alguns anos que a gente não vem a essa casa de oração, e é um prazer e um privilégio estar aqui com o pastor Dalmo. Que Deus continue abençoando esse homem de Deus, que é uma referência aqui para Tinguazinho, Cacuia, né? E é bom a gente sempre ter uma referência, né? Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo Felipe. Deus continue abençoando. Glória a Deus. Convite, sua esposa. Prazer ver a nossa irmã Daniele, desde a época de mocidade, né? Daniele era novinha, eu novinho, né? E a gente vivia aí buscando o Senhor, né? As cultos de mocidade eram uma glória, né? Poder. E eu sinto saudade desses tempos, né? Louvado seja Deus. Mas graças a Deus que são os remanescentes de Deus, né? Bom, meus irmãos, Glória a Deus. a Bíblia vai dizer que João Batista era a voz Que clama no deserto. que clamava no deserto, né? A voz que clama no deserto. João Batista, ele não era um eco. João Batista, ele era uma voz. Que maravilha. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo para essa geração, irmãos, essa geração de pregadores, cantores dos últimos dias, que não foram forjados e não foram formados, irmãos, em escola bíblica dominical como nós. Não foram preparados e forjados em culto de doutrina. É verdade. Essa geração de pregadores, de cantores hoje, são pregadores de internet. Eles não são uma voz, eles são um eco, pastor. Porque eles vêm aqui, pegam o microfone e eles pregam o que o pregador fulano de tal pregou na internet. É verdade. E Deus não chamou você para ser uma cópia, um eco. Deus chamou você para ser uma voz. Que maravilha. Deus chamou você para ser o original. Eita, Jesus. E hoje em dia, irmãos, esses pregadores, Meu Deus. às vezes dá um nó, até mesmo para ouvir é complicado, porque imita o pregador de internet, imita o cantor fulano de tal. Verdade. Meu irmão, tu não necessita imitar ninguém. Seja você mesmo. Não precisa mudar o eco da sua voz, não precisa fazer pirueta, virar um pavão aqui na frente, irmão. Porque quando o Espírito Santo ele quer se manifestar, ele se manifesta de uma forma simples, de uma forma tranquila, quando somos original. Glória a Deus, aleluia. E hoje em dia eu fico triste, meu coração dói, pastor, de ver, eu não creio nessa geração, sabe por quê, irmão? Porque essa geração, se o pastor tiver escola dominical amanhã, ele não vem. Verdade. Na minha geração, a gente ia para a vigília, e da vigília, a gente ia direto para a escola dominical, a gente não faltava à escola dominical. É forte, Jesus. Aí hoje em dia, esses cantores, esses pregadores não sabem o que é escola dominical, não sabem o que é culto de doutrina, irmãos. Meu Deus. Hoje nós vemos uma geração falida. Meu Deus. Que Deus precisa despertar. Que Deus precisa mover. E sabe o que é mais triste, irmão? Que quando eu ando pelas igrejas aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, o que eu mais vejo é missionária dentro da igreja.
E os pastores estão consagrando missionária dentro da igreja, mas missionárias dentro de 4 paredes. Eu nunca vi esse negócio, missionária dentro de 4 paredes. O que eu sei, irmão, missionário é fora de 4 paredes. Aleluia, Jesus. Aí a missionária, né, não faz um evangelismo, não prega nem para o vizinho da sua localidade, não prega o evangelho no trem, não prega na praça, não prega na rua, não prega em lugar nenhum. E diz forte. que é missionária. Não é missionária, pastor. Pode ser uma diaconisa, mesmo missionária. Eu fico triste que os pastores saem consagrando. Ah, vamos consagrar fulana de tal a missionária. Mas, irmão, que missão faz? Missionária é a varoa ali que prega lá na comunidade. De vez em quando eu vou lá na sua comunidade pregar também. Vou lá na Vila Cruzeiro, vou lá na Chatuba. Hoje eu vim da parada de Lucas. Passei em casa, comi alguma coisa, não deu tempo nem de trocar roupa. Viemos direto para cá. Glória a Deus, Todo aleluia. final de semana eu estou numa favela diferente. O Felipe sabe disso. É verdade. Todo final de semana eu estou pregando para o chefe do tráfico. Hoje eu preguei para o menino. Hoje nós pregamos lá em Parada de Lucas, irmão. Tinha uma criança de 13 anos. Irmãos, eu chorei. A minha alma doeu. A minha alma se rasgou. E quando eu vi aquela criança, ela tinha 13 anos, Neymar, nome do garoto, mas ele tinha corpo de criança de 11. E estava lá, meu irmão, armado, vendendo droga, e aquilo dali rasgou a minha alma, irmãos. Aonde está a igreja? Aonde está a igreja? Meu Deus. Para que a igreja quer poder, irmãos? A igreja primitiva recebeu poder para quê? Para ficar dentro de 4 paredes? Para pular? Para rodar? Para entregar visão, revelação? A igreja primitiva, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que a igreja primitiva, ela foi para fora, ela foi além de 4 paredes. Glória a O Deus. ministério de Jesus, 90% do ministério de Jesus foi na rua, foi nas aldeias, foi nos becos, na viela, foi nas praças públicas. 10% do ministério de Jesus foi dentro da igreja, irmão. Glória a Deus. O ministério de Jesus era fora e ele deu exemplo. Porque profetizar aqui é moleza. Quero ver você profetizar, meu irmão. Mistério. Uma turma de traficante igual a gente faz. Pregar para 30, tudo de fuzil, granada. E a gente falar do amor de Deus para eles. Mas não é passar docinho na boca deles, não. A gente prega a verdade. Aleluia, A gente prega o verdadeiro evangelho. Não é um evangelho para adoçar, não, irmãos. Eu faço culto dentro da casa de chefe do tráfico de droga no Rio de Janeiro. Me convida. E o gerente dele fala: pastor, tu é o único que entra na casa do chefe. Sabe por que eu entro lá dentro, irmão? Porque eu não recebo dinheiro do tráfico. Porque eu não cobro para pregar. Igual muitos pastores vão lá. É verdade, meu Deus. E vai lá todo mês pegar dinheiro com o traficante. Meu Deus. Sabe por que eu faço a diferença dentro das comunidades? Porque eu não peço nada a eles. Glória a Deus. Não quero receber nada deles. Oh, meu Deus. Porque nós precisamos de uma igreja que faça a diferença. Glória. A diferença. Amém, irmão? Você é uma voz ou você é um eco? É, Jesus. Analisa o que tu é. Uma voz ou se você é um eco? Amém? Amém. Analisa isso. Outra coisa para você analisar quando for para casa. Analisa bem. Por que Jesus te deu poder? Analisa isso. Amém? Analisa isso. Para que Jesus te deu poder?
Sabe o que o Espírito Santo fica mais triste, irmão? Que hoje em dia as pessoas estão brigando por cargos, estão brigando por cadeira de Moisés. Jesus. Eu fui lá para trás, quando cheguei eu fui para sentar lá no último banco. Eu não gosto de sentar aqui na frente. Eu gosto de sentar lá atrás. As pessoas hoje estão brigando para querer microfone. É verdade, querer meu posição, Deus. querer cadeira. Meu irmão, isso daí é tudo fora da vontade de Deus. Ah, eu vou se mudar de igreja porque o pastor Dalmo não valoriza o meu ministério. Quem não valoriza o teu ministério é você mesmo. É verdade. Que fica pulando de igreja em igreja, irmão. Meu Deus. Buscando consagração, buscando reconhecimento humano. É, Jesus. Saul foi reconhecido pelos homens, mas não era reconhecido por Deus. Meu Deus. Já diferente de Davi, que não era reconhecido pelos homens, mas era reconhecido por Deus. Glória a O que Deus. você quer ser? Hã? Qual é o patamar que você quer estar? Qual é o evangelho que você está vivendo? Esse evangelho Nutella, de oba-oba? Meu Deus. Qual é o evangelho que você está vivendo? Meu Deus. Porque o evangelho que eu conheço, pastor Dalmo, que eu conheci no ano dia 8 de setembro de 1998, graças a Deus. Vou fazer agora dia 8 de setembro, 27 anos que eu sirvo o Senhor. Nunca me afastei da casa do Senhor. Glória a Deus. Nunca me desviei, não porque eu sou mamãe, não. Não é porque eu sou melhor do que você, não. Não sou. Somos iguais. Mas sabe por quê, irmão? Quem conhece Jesus de verdade, quem teve um encontro com Jesus de verdade, nunca mais é o mesmo. É verdade, meu Deus. Nunca mais é o mesmo. Porque o evangelho, ele transforma a metanoia. O evangelho, ele trabalha de dentro para fora. Glória a Deus. Ele não trabalha de fora para dentro. Mas esse evangelho de oba-oba que estão pregando hoje, irmão, é um evangelho que só toca por fora, mas não toca por dentro. Meu Deus. E nós precisamos de um evangelho genuíno. Glória a Deus. Já tem a igreja dos homossexuais, já tem a igreja do maconheiro, tem a igreja do roqueiro, do pagodeiro, tem a igreja para todo gosto. Tem mesmo, Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que tem duas portas, uma é larga e outra é estreita. E eu quero dizer para você que a porta estreita, ela não passou por nenhuma reforma, ela continua estreita. Glória a Deus, aleluia. Lá na minha casa, quando eu construí minha casa, eu construí com 80 centímetros a porta. Mas só que ela passou por reforma, hoje tem o dobro. A minha porta da minha casa passou pela reforma. Mas a porta, que é a palavra, ela não passou por reforma. É verdade, meu Deus, glória a Deus. Alguns historiadores, alguns doutores, alguns bambambá, diz que a Bíblia precisa ser reformada. A Bíblia não precisa, irmãos, de nenhuma evolução, porque ela é a boca de Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Abra a sua Bíblia. Segunda de Reis, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Segunda de Reis, capítulo 4. É, Jesus. Quem encontrou, diga amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me a meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Glória a Deus. Então disse
ele: vai, pede para ti vasos prestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que tiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Poder tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. Bom, amados, nós estamos diante de uma história fantástica da Bíblia Sagrada. É, Jesus. A Bíblia vai falar de uma família de 4 componentes: o pai, a mãe e 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que essa família agora vai passar por uma trágica situação. Esse marido, esse chefe, esse cabeça do lar, ele vem a falecer. A Bíblia não diz a causa da morte. A Bíblia não diz o porquê ele veio a falecer. Mas a Bíblia diz que ele era um homem temeroso, era um servo de Deus, era um homem compromissado com as coisas do Senhor. Agora essa mulher, ela vai estar viúva. Essa mulher agora vai estar desamparada. E essa mulher agora vai estar sobre a responsabilidade de cuidar dos seus 2 filhos. Desde o tempo de Moisés, era a obrigação dos filhos, quando o pai viesse a morrer, era a obrigação dos filhos cuidar da sua mãe. Mas quando eu olho para essa palavra, eu posso entender que esses 2 meninos não eram adultos para poder sustentar e alimentar sua mãe, pastor Dalton. Eu entendo pela palavra que eles eram adolescentes e eles precisavam do cuidado paterno, mas já não tinha mais a paternidade porque o seu pai partiu. Agora eles têm a maternidade e têm o cuidado da sua mãe. Mas só que agora, amados, essa mulher, ela está desamparada, sem seu esposo, viúva, está em uma situação tão difícil que ela vai lidar com uma situação complicada. O seu esposo faleceu, mas deixou uma dívida. E essa dívida vai trazer um transtorno, vai trazer uma dor de cabeça para ela. Por quê? Porque os credores vão vir cobrar dívida e ela não tem como pagar a dívida. Não é que ela não queira pagar. A situação é que ela não tinha como pagar. E sabe qual é a situação, irmãos? Que essa mulher, porque quando seu esposo falece, ele não vai deixar nenhuma herança. Ele não vai deixar nenhum bem material. Ele não vai deixar nenhuma casa, nenhum terreno, nenhum negócio, nenhuma conta bancária ou uma poupança guardado para ela. Ele vai deixar uma dívida. Porque hoje seu marido trabalha e se vier a falecer, vai deixar uma pensão para a viúva. A viúva pelo menos um salário. Se esta viúva, se ela está sofrendo, se ela está desamparada, não importa, os credores querem o seu dinheiro. Agora, irmãos, a situação vai estar ruim, vai ficar pior. Sabe por quê? Porque os credores estão vindo cobrar. E ela está dizendo: me dá um prazo, me dá um tempo, eu vou pagar, mas agora eu não vou pagar.
E aí agora os credores vão vir, pastor Dalmo, com uma ameaça. Qual era a ameaça? Que se ela não pagar a dívida, eles levariam seus 2 filhos como servo. Mas a Bíblia, quando diz servo, a Bíblia diz que eram escravos. Eles iam ser levados como escravos. E agora, irmãos, Salmo 127, versículo 3 diz que os nossos filhos é herança do Senhor. E agora, essa mulher está correndo risco e perigo de perder a sua maior herança, seus 2 filhos. Imagina como está a mente dessa mulher. Imagina como está a cabeça dessa mulher. Se eu e você, como tu reagiria, irmã? Como você reagiria, meu irmão? Como nós íamos lidar com essa situação? Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual é a tua angústia, a tua dor. Eu não sei qual é a tua necessidade. Talvez entramos aqui, irmãos, e estamos em fundo do poço. Mas nós viemos aqui, muitas das vezes quebrados, em pedaços. Mas só que você saiu da tua casa. Verdade, você não ficou prostrado. Você não ficou desanimado. Você não ficou desamparado. O que essa mulher fez? Essa mulher se ergueu. Essa mulher é um exemplo de guerreira, pastor. É um exemplo de guerreira. Porque ela não vai ficar nos quartos escuros. Ela não vai falar. O texto não mostra ela reclamando. O texto não mostra ela murmurando. O texto não mostra ela questionando. O texto não mostra ela falando: Deus, você me abandonou. Tu esqueceu de mim. Deus, tu não me ama. Deus, tu não se importa comigo. O texto não mostra isso. Mas o texto vai mostrar que ela estava dentro de uma aflição, dentro de um fundo do poço, mas só que ela vai se levantar e ela vai em direção. Glória a Deus, aleluia. Glória. Não é o profeta que vem até ela. Ela vai se erguer e ela vai em direção ao profeta. Meu Deus, aleluia. É aí que é o segredo. É aí que está a chave, aí está a receita da vitória. É quando nós estamos passando no maior caos, Jesus, as maiores crises da nossa vida, a gente se ergue. Glória a E a gente Deus. vai buscar auxílio e a gente vai buscar socorro, Glória a que Deus. pode nos ajudar. Aleluia. Oh, Espírito. Porque muita gente, quando passa pelas crises, quando passa pelo caos, o que faz? Deixa de vir à igreja. O que faz? Para de orar. O que faz? Para de subir o monte. Para de vir para a vigília. Para de consagrar. Para de buscar a Deus. Fica desacreditado. É onde a dúvida entra, o desânimo entra, a frieza entra. Mas essa mulher não. Ela se levanta e ela vai buscar ajuda. Glória a ela Deus. vai buscar um homem de Deus, porque ela sabia que o homem de Deus tinha algo preparado de Deus para a vida dela. Glória. Aleluia. Como tu está reagindo às crises? Como tu está reagindo às lutas que tu está passando? Prostrado no chão, desanimado, questionando, perguntando a Deus por quê, falando para Deus por que Deus não trabalha, por que Deus não faz, por que Deus não agiu, por que Deus morreu, por que Deus permitiu o marido morrer, porque perdeu o trabalho, perdeu o filho, porque o armário está vazio. Qual é a situação que tu vive hoje? E como está o teu coração aqui dentro? Jesus. Mas só que eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. Você fez como essa mulher. Você buscou o homem de Deus. Sabe como eu comparo o homem de Deus? Aqui, pastor.
Glória a Deus, aleluia. Aqui Glórias. é o lugar do homem de Deus. Porque esse lugar tu entra quebrado, tu entra doente. E esse lugar tem. Poderia todas as igrejas evangélicas ter uma placa lá na frente. Hospital espiritual. E além de ser hospital, aqui também é padaria. Pastor, aqui é padaria. É padaria. Sabe por quê, irmãos? Existe uma palavra na Bíblia, uma cidade que se chama Belém. E essa palavra Belém, ela significa o quê? Casa do pão. E a casa do pão é comparada a quem? A casa de Deus. E Jesus disse o quê? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu se faço presente no meio de vós. E o que Jesus falou? Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o alimento. E Jesus disse mais, além de ser hospital aqui, e além de ser padaria, aqui também tem uma cachoeira. Eita glória! E a cachoeira está jorrando. Aleluia! Aquele que tiver sede, beba de graça. Glória a Deus! Fonte da vida. Eita glória! Tem uma cachoeira jorrando. Bebe Aleluia! água. Come pão, se alimenta, coma e beba, meu irmão. Glória a Deus! Quando Elias estava desanimado lá debaixo de um cedro, primeira vez, capítulo 19, quando ele diz: Senhor, já basta. Elias disse: acabou meu ministério, já não sou mais pregador, já não sou mais profeta, já não sou mais nada, já basta. Ele falou para Deus: acabou. Talvez você entrou aqui nessa noite e já falou para Deus: já basta, Deus. Acabou minha história, acabou meu ministério. Aí o que o Senhor mandou? Um anjo. É, Jesus. Glória Eu a quero Deus. dizer para você nessa madrugada, nesse começo de madrugada, que tem anjos de Deus aqui. Glórias! Tem anjos de Deus. Sabe por quê? Aleluia. Tem anjos de Deus aqui? Porque João capítulo 1, versículo 51, Jesus disse: de hoje em diante os céus estarão abertos, e sobre o Filho do Homem anjos de Deus subindo E descendo. Glória a Anjos de Deus. Deus subindo e descendo. Glória a Deus. Ele falou anjo subindo e descendo. Não, ele falou anjo subindo e descendo. Sabe por quê, meu irmão? Tem um anjo do teu lado agora. Glória a que está Deus. colhendo a tua lágrima, que está recebendo a tua oração. Ele está levando diante do Pai, subindo. E ele vai também descer, trazendo resposta para a tua vida. Glória a Deus. Tem resposta de Deus para a tua vida. Tem resposta de Deus para a tua vida hoje. É uma madrugada, é um começo de madrugada, onde Deus vai fazer uma transformação na sua vida. Meu Deus, aleluia. Agora, amados, o homem de Deus vai dar alguns conselhos. O homem de Deus vai dar algumas diretrizes. Coisa boa, irmãos, é escutar o direcionamento de Deus. Glória a Deus. É verdade, meu Essa Deus. mulher ouviu a voz de Deus. E ela foi bem-aventurada, ela foi abençoada porque ouviu. Sabe por que muita gente hoje está de cara na parede? É. Sabe por que muita gente hoje fica frustrado? É, Jesus. Porque não ouve, meu irmão, os conselhos de Deus. É verdade, Jesus. Às vezes até ouve, Felipe, mas não obedece. É verdade. E essa mulher, ela obedeceu a risca. Glória a De uma Deus. maneira. Meu Deus. Tem muita gente que não ganha a vitória porque quer fazer do teu jeito. Quer dar um jeitinho
jeitinho brasileiro. Quer Jesus. fazer da tua forma, da tua maneira, do teu jeito. Não Meu dá Deus. certo. Não Tem dá, que ser não. Do jeito de Deus. Do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Jesus! Não é como tu pensa. Não é da tua maneira. É da maneira de Deus. Verdade, papai. É da maneira de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa, o profeta vai perguntar a ela: Senhor. o que farei eu por você? E aí o profeta vai dizer: declara-me o que tu tens em casa. Ela vai primeiro responder no versículo 2: a tua serva não tem nada em Casa. Primeiro, ela disse que não tinha nada, mas no mesmo versículo, ela vai dizer: mas sim uma Botija de azeite. Sabe qual foi a revelação que Deus me deu? Por quê? Primeiro, ela disse que não tinha nada. Porque o pouco que ela tinha, Glória a na Deus. visão humana dela, É, Jesus. na ótica humana É, dela, meu o que ela Deus. tinha era nada. É, Jesus. Não tinha valor Meu Deus. para ela. Meu Deus. Mas pra Por isso que Deus. ela declara: tua serva não tem nada. Nada. Porque o pouco que ela tinha, para ela não era Nada. nada. Meu Deus. Mas aí ela foi e declarou. Aí foi o segredo. É, Porque Jesus. se ela continuasse batendo na tecla e dizendo que não tinha nada, ela não ia obter vitória. É. Mas quando ela falou uma botija de Azeite. aí, amado, eu quero pegar uma carona aqui pela palavra que o varão falou. A Bíblia diz que era 5.000 homens, fora mulher e crianças. Eles tinham fome, já estava quase 3 dias se alimentando da palavra, alimentando a alma e o espírito, mas eles tinham fome. Aí vai levantar esse jovem, esse adolescente, no meio da multidão. É, Eu posso Jesus. dizer que esse jovem, ele era um visionário, ele tinha visão de águia. Sabe por que ele tinha visão de águia? Sabe por que ele tinha visão de águia? Sabe por que ele era um visionário? Porque ele entendeu que os 5 pães e os 2 peixinhos que tinha na mão dele não era nada. Jesus. Na mão dele Meu Deus. não era Nada. Foi o mesmo pensamento da viúva. Mas só que esse jovem foi muito mais além. Meu Ele Deus. entendeu que na mão Jesus. dele não era nada. Mas que se colocasse na mão Ai, Jesus. Se colocasse na mão de Jesus, aí, meu irmão, o quadro seria mudado. Na mão de Jesus, o pouco se torna muito. Glória a Deus. Não despreze o teu começo. Não despreze, meu irmão, as coisas pequenas. Não despreze. Vamos pregar sem microfone mesmo, lá. Glória a Deus. Aleluia. Não despreze as coisas pequenas. Aleluia. É. O que tu tem hoje, o pouco, coloca na mão de Jesus. Coloca nele. Aleluia. Porque ele é especialista, irmão, em fazer multiplicação. Ele é especialista em mudar a história. Agora, a Bíblia vai dizer que ele vai dizer para ela. Obrigado. A Bíblia vai dizer que ele vai falar para ela: vai para a tua casa, pede aos teus vizinhos vaso Estado. e não poucos, Glória a Deus. vasos vazios. Quando eu entendo essa palavra, eu vejo que essa mulher era muito querida. Essa mulher era muito amada na sua comunidade. Ela não era um tipo de mulher que levantava de manhã e não dava bom dia, boa tarde, É, ou boa Jesus. noite. Porque É. isso se chama educação. É. Eu vejo, irmão, uns crentes por É. aqui que saem de dentro de casa, parece um cavalo. É desse jeito aí, meu Chega Deus. pro vizinho, É. dá um ataque, É.
tu dá uma boa noite, não precisa tu parar na porta do vizinho, não. Verdade, Não Jesus. precisa tu frequentar a casa do vizinho, não. Mas, irmão, a educação tem que fazer parte do seu dia. Meu Deus! É, Tem gente que Jesus. passa com o nariz. Desse jeito aí. Não olha pra cara do vizinho, não tem uma comunhão com os vizinhos. Irmãos, eu detestava meus vizinhos. Não gostava deles. Mas quando eu não tinha Jesus. Eu tinha 18 anos quando aceitei Jesus em 98. Eu não falava com nenhum do meu vizinho. Eu passava, eu não dava bom dia, eu não dava boa tarde, eu não falava nada. Eu não gostava do meu vizinho. Mas quando eu aceitei Jesus, irmão, sabe o que o Espírito Santo fez eu fazer, pastor? Bater na porta de cada vizinho. Quando os vizinhos, irmão, abriam a porta, eles até se assustavam. O Júlio, esse brigão de baile de corredor, esse funkeiro, esse viciado da minha porta, eles se assustavam. Porque, graças a Deus, eu nunca matei ninguém, roubei ninguém. Mas, irmão, brigar era comigo mesmo. Brigar era comigo mesmo. E eu podia brigar com 5, com o que for. Encarava quantos foi. Podia dar sozinho, eu não tinha medo. E eu tinha essa fama no meu bairro de brigão. Tava apagado? E aí, irmão, sabe o que o Espírito Santo fez eu fazer? Tava apagado? Vizinhos, Comeu. te peço perdão em nome de Jesus. O Espírito Santo mandou eu pedir perdão ao meu vizinho, irmão. Glória a Deus, aleluia. Bati na porta de todos os meus vizinhos na rua, irmão. E graças a Deus, eu falo com todos os meus vizinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não frequento a casa deles, ele não frequenta a minha. Mas quando eu preciso deles, vou lá pedir alguma coisa a eles. E quando eles precisam de mim, eles vão lá em casa pedir uma ferramenta, alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Quando Jesus ele entra, ele muda a Verdade. história. Desse jeito, meu Deus. Aleluia. Sabe sabe o que faz a diferença hoje em dia? Não é a nossa pregação, não é os nossos cânticos. O que faz a diferença hoje em dia é um caráter cristão. Glória a Deus. É o caráter do homem de Deus. Irmão, uma coisa tão séria, que as agências de carro, se você for comprar um carro, e se tu falar que é pastor ou pastora, não fala não, senão eles não vendem para você. É, pastor Dão? Eu sei que não é O verdade. senhor sabia disso? Meu Deus. Eu não estou inventando história não, É irmão. verdade, sim. Isso é verdade. É verdade, é verídico. Se eu for lá comprar um carro financiado, se eu falar que é pastor, o quê? Ele bate a porta na tua cara. É lá mesmo. Já ouvi isso. Porque o que faz a diferença não é o título que tu tem. Nada. O que faz a diferença não é porque tu prega, porque tu canta. O que faz a diferença é o teu caráter. Verdade, meu Deus. Glória É a o teu Deus. caráter, é o teu testemunho, irmão. Sabe o que Paulo em 2 Coríntios capítulo 3 diz, pastor? Isso aí. Que somos uma carta lida pelos homens. Sabe o que o escritor aos Hebreus diz? Que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhos. Eita, Jesus. Vai lá Irmão, comer. tem alguém te observando. Tem mesmo. Tem o Big Brother, tá ligado, irmão? Meu Deus. Jesus. O Big Brother dos vizinhos tá ligado. Tá Só mesmo. observa Ficam o teu mesmo. andar, o teu falar, o teu Vai-me caminhar, desse o jeito teu aí. proceder. 24 Se horas. não é educado, dá bom dia pra ele. Se não dá, aí vai lá, irmão. Se eu sou um mau vizinho, me presta um vaso emprestado. Duvido, vai dar. Espera aí, vizinho. Vai lá pegar um pedaço de pau, meu irmão. Vai botar você pra correr. Só que essa viúva, ela era amada, pastor. Era querida. Era uma mulher de Deus. Era uma referência no bairro que ela vivia. Aí, irmão, eu vejo cada crente lá tem fama, algumas irmãs lá tem fama, o Zimbro fala, ih, essa irmã é fofoqueira. Até o Zimbro sabe que é fofoqueira, imagina os crentes. Entendeu, pastor? Como que a coisa tá? Aí, irmão, essa mulher vai levar o quê? Vasos, muitos vasos. E o que o profeta falou para ela fazer? Entra na sua casa E e fecha a sua porta entre ti e seus filhos.
Ela vai para a sala? Não. Porque sala é lugar de brincar, de jogar, de se divertir, de conversar. Para onde ela vai? Para a cozinha? Não. Porque cozinha é lugar de cozinhar. Mas ela vai para onde? Pro quarto. Pro quarto. Porque quarto, quando fala de quarto, Meu fala Deus! de relacionamento. Glória a Deus! Ela vai para o quarto. E quem ela vai levar? Os filhos. Ela vai sozinha? Não. Não, ela vai obedecer o profeta e vai levar os 2 filhos. É. Tá? O que Jesus disse? Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares ao teu Pai, Isso em secreto. entra no Em teu seu quarto, e fecha fecha a a tua porta, porta. e o teu Pai que está No céu. em oculto e em secreto, né? Ele te ouve e ele te vê. O texto Glória a diz Deus. assim, e em secreto ele te vê. Aleluia. E em público te recompensa. Glória a Deus! Aleluia! Essa mulher está entrando aonde? O No quarto. Ela está levando quem? Os Sua filhos. família. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Nós estamos levando nossa família para ter relacionamento com Deus? É, Jesus. Aleluia. Estamos levando nossos filhos para conhecer de Deus. Por quê? Os filhos dela vão ter experiências extraordinárias, pastor. Porque dentro desse quarto vai acontecer coisas extraordinárias, sobrenatural. Vai acontecer o milagre da multiplicação. Não de pão de peixe, mas de azeite. Glória a Deus. Porque o pouquinho que ela falou que não era nada, esse pouquinho que ela tinha, ela vai pegar e vai botar em cada vasilha. Glória a Deus. Em cada vasilha. E quando ela vai botando, o Senhor vai multiplicando. Glória a Então, Deus. esses 2 meninos vão ver isso. Eles vão ter essa experiência, irmão. E nós estamos levando nossos filhos para ter experiência com Deus. É, Jesus. Eu queria contar aqui para vocês a experiência que eu tive no ano de 2018. Eu estava fazendo missão lá no Chile. E eu estava na sala assistindo um desenho por nome Jovens Titãs. Quem conhece aqui esse desenho? Jovens Titãs. Eu gostava desse desenho. E aí, irmãos, eu estava ouvindo lá os Jovens Titãs, assistindo com as crianças, em espanhol e tal. E aí, tem uma bruxa, e essa bruxa se chama Ravena. E essa Ravena, quando ela vai fazer a bruxaria dela, a feitiçaria dela, ela faz uns movimentos com a mão e ela fala algumas palavras. Que essas palavras não estão no idioma, não está no dicionário português, não está no dicionário inglês, não está no espanhol, não está em nenhum idioma da terra. Sim ou não? Sim. A Ravena não fala umas palavras? Você entende o que a Ravena fala? Não entende. Sabe por quê? Porque atrás das palavras de Ravena existe palavras subliminares. E sabe o que é palavras subliminares, irmão? Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Aí o Espírito Santo, irmão, abriu meus ouvidos. E eu entendi o que a Ravena falava. Por trás dessas palavras que ela falava. E sabe qual era a palavra subliminar, irmão? Quase eu caí. Se eu tivesse em pé, eu tinha caído, porque eu estava no sofá. Eu fiquei pálido, branco. A Ravena falava assim: Niños malditos, los odios y quiero matá-los. Aí ela, falando em português agora, ela falava assim: crianças malditas, vos odeio e vos quero matar. Por trás da palavra subliminar, que a gente ouve, vê, assiste e não entende. E o Espírito Santo abriu meus ouvidos, irmão. Isso não foi alguém que me contou. Essa experiência eu passei no ano de 2018 no Chile. O Senhor abriu meus ouvidos quando a Ravena falou: crianças malditas, os odeio e quero matá-los. Meus irmãos, eu fiquei branco.
mulher de Deus. Eu fiquei pálido, eu fiquei sem palavra, eu levantei, eu comecei a orar, repreender, comecei, meu irmão, em nome de Jesus, Senhor, taca fogo nesse demônio. O diabo está atacando nossa casa e nossa família. Meu Deus, é forte. Tinha outro desenho que eu gostava muito, Pica-Pau. Ah, como eu gostava do Pica-Pau, irmão. Aí o Senhor fala, olha o que está atrás do Pica-Pau. Espírito de Zé Pilintra, espírito de malandrinho. É mesmo. O Pica-Pau, irmãos, sabe qual é o ensinamento? Sabe qual é a palavra subliminar? E na realidade não é nem palavra subliminar, porque a coisa está tão aberta. Está tão aberta aos nossos olhos físicos, mas só que a gente está tão cego espiritualmente que não consegue enxergar. E a gente está deixando nossos filhos assistir Pica-Pau, assistir Jovens Titãs, essas coisas. E aí, irmãos, o Pica-Pau, ele quer obter isso aqui. E quando ele quer obter, para ele não importa da maneira que ele vai obter. Não importa se ele vai trapacear, se ele vai mentir, se ele vai enganar, se ele vai sobressair. Você vê que é um espírito de malandro. Ele quer sempre se dar bem. E o que ele está ensinando para nossas crianças? Criança, vocês podem enganar, vocês podem trapacear, vocês podem sobressair, vocês podem fazer uma mentirinha, porque o Pica-Pau também é mentiroso. Presta atenção, irmão. Senhor, se esse pregador está falando a verdade, eu quero ver e abre meus olhos e meus ouvidos. E o Senhor vai te mostrar. E aí, irmão, graças a Deus que essa noite eu não vi isso aqui. Mas, irmão, aonde Deus tem me levado? Eu viajo de 4 a 5 vezes para fora do Brasil por ano. Felipe sabe. Eu viajo muito. E os lugares que Deus está me levando fora do país e tem me levado nos estados do Brasil, eu tenho pregado a mesma coisa. E sabe o que eu tenho pregado, irmão? O pai vem com a criança e a primeira coisa que o pai faz, a mãe faz, dá uma babá eletrônica na mão do filho. Sabe por que dá a babá eletrônica na mão do filho? O filho fica quietinho, tranquilinho. Aí o filho fica 2 horas, 3 horas comportado, tadinho do bichinho. Mas só que nós estamos dando uma babá eletrônica. E sabe quem está tomando conta dos nossos filhos? O celular. E a gente estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Estamos perdendo nossos filhos dentro da igreja, pastor. Dentro da igreja estamos perdendo nossos filhos. Sabe por quê? Mas, pastor, eu trago meus filhos para a igreja e dou o celular. Qual é o problema? O problema é que teu filho está com o celular na mão e ele não ouve a oração, ele não ouve a pregação, ele não ouve o louvor, ele não ouve nada, porque a mente dele está conectado. É verdade. Tem outra coisa, irmãos. E o que Provérbio 22:6 diz? Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando envelhecer não se afastará dele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Eclesiastes capítulo 12 diz o quê? Lembra-te, pois, do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o mau dia e podemos dizer, não temos nele contentamento, não temos prazer nele. Como eles vão lembrar daquilo que eles não conheceram? Porque eles só conhecem a babá eletrônica. Irmãos, uma certa vez as crianças vieram para abraçar Jesus. Já vou terminar. E a Bíblia diz que os discípulos repreenderam as crianças. Mateus capítulo 19 diz isso. Aí quando Jesus viu isso, Jesus ficou bravo. E Jesus falou assim: deixa vir a mim as crianças e não impedais. Não impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. E nós, como pai, como mãe, estamos impedindo os nossos filhos de vir ao Senhor, irmão. Estamos impedindo dentro de casa e dentro da igreja. Estamos perdendo nossa família dentro de casa.
nossos filhos dentro de casa. Imagina o coração dessa mãe, a criança de 13 anos, Neymar, com arma na cintura e vendendo droga. Imagina o coração de uma mãe dessa. É tremendo, irmão, porque estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Cuidado com os portais abertos dentro da tua casa. Cuidado. Agora, essa mulher, quando entra no quarto, pastor, já vou finalizar. Quando essa mulher entra no quarto, junto com seus filhos, e o azeite começa a multiplicar, mas quem está lá na porta? Os credores. E quem são os credores? Nosso inimigo. Satanás. Desse jeito aí. Os demônios. É. João 10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Quem quer levar nossos filhos como escravo, irmão? Satanás. Quando essa mulher, presta atenção agora, quando essa mulher tinha um pouquinho, que para ela não valia nada, que para ela era insignificante, não tinha valor, ela tinha poder, ela tinha autoridade, ela tinha autonomia para tirar os credores da porta dela? Não. Sabe o que faz a diferença? Felipe? É a quantidade de azeite que você tem. É verdade, meu Deus. Aleluia! Essa mulher não tinha poder e autoridade. Sabe como ela chegava? Quando os credores batiam na porta dela, cabisbaixa, desanimada, porque não tinha como pagar a dívida. E os credores se cresciam, falava grosso, bravo com ela. Mas aí, irmão, quando essa mulher entra no quarto de guerra, quando essa mulher entra no altar de oração, quando essa mulher começa a consagrar a vida dela, ela começa a entrar, irmão, no remango com Deus. Deus começa a aumentar o azeite. Glória a Deus, Deus aleluia. começa a multiplicar o azeite. Meu Deus. E os vasos foram cheios. Glória a Deus, aleluia! Ela buscou a direção do homem de Deus. Homem de Deus, o que eu faço agora? O homem de Deus falou: vai, vende o azeite, paga aos credores e vive do resto. Agora, irmão, a roda gigante, ó, vai virar. A roda gigante vai virar na tua vida. Quem te viu por baixo, devendo, sendo humilhado, sendo perseguido, sendo caluniado, a roda vai virar, pastor. A roda vai virar. Vai girar, meu irmão. Agora, irmão, essa mulher vai chegar de cabeça erguida. Essa mulher vai chegar com autoridade. Essa mulher vai chegar com poder. Essa mulher agora tem autonomia, irmão. E vai chegar aqui, credores. Aqui está a dívida que meu esposo deixou. Sai da minha porta agora. E aí, irmão, eles tiveram que ir embora. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer que o diabo vai ter que sair. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que por um caminho virão contra ti, mas por 7 fugirão diante de ti. É verdade, meu Deus. Tem que fugir, pastor Dal. Vamos se colocar de pé, irmão. Vamos se colocar de pé. Vamos se colocar de pé. Que maravilha, hein? Glória! Uma certa vez, trouxeram um jovem lunático e demoniado para os discípulos. E os discípulos começaram a orar: sai! E o demônio dizia: eu não saio. Saio! Sai! Eu não saio. Sai agora! Eu não vou sair. E o diabo bateu o pé e não saiu mesmo não, irmão. Os discípulos ficaram sem garganta, sem voz, pastor. E o bicho não saiu, irmão. Aí o que fizeram? Discípulos, vamos levar aos pés de Jesus.
Quando chegou aos pés de Jesus, aí a história muda, irmão. É, Jesus. Porque o que faz a diferença é o azeite. Aleluia. E Jesus era a fonte de azeite, meu irmão. Quando aquele demônio chega diante de Jesus, Jesus, espírito surdo e mudo, sai dele agora. Aleluia. E na mesma hora, o demônio teve que obedecer e bater de retirada. Aleluia. Aleluia. Aí, irmãos, os discípulos viraram em particular com Jesus. Jesus, por que a gente não pôde expulsar Jesus? A gente está muito envergonhado. A gente ficou envergonhado diante do povo. A gente orou 30, 40, 50 minutos orando e não saía. O demônio falou que não saía e não saiu mesmo. Aí, irmão, Jesus falou assim: sabe por que não saiu? Porque existe um segredo. Tem legião de demônio, casta de demônio, que só sai o quê? Jejum e oração. Aleluia. Jejum e oração. Como você vai obter azeite para tirar os credores da tua porta, irmão? Não tem outra forma. Não tem uma varinha de condão para encher teu vaso, não. Meu irmão, é aqui, ó. Provérbio 8:17 diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Salmo 63 diz: aleluia, temprano te buscarei, Senhor. O salmista disse: de madrugada buscarei a ti. A única maneira de obter azeite, irmão, é ter uma vida de oração, é ter uma vida consagrada, é ter uma vida de jejum. Tem gente que não consegue deixar o café, tem gente que não consegue deixar o pãozinho quentinho de manhã com a manteiga, com queijo, com a mortadela, meu irmão. Paga teu preço, paga teu preço. jejum, mata a tua carne e enche de azeite. Espírito Santo! Ora machada. Meu Deus! Ora Jesus! Aleluia. Espírito Santo! Ora machada. Enche, 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 enche teu vaso de azeite. Ora machada. Quer tirar os credores da tua porta? Busca azeite, meu irmão. Consagra, busca, jejua. Aleluia! Glória! Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Glória do Senhor nessa madrugada. É uma madrugada acústica. Está pensando que você veio aqui em vão? É? Glória! Pensando que tu entrou por essas portas aqui e o anjo não te cumprimentou ali? O salmista disse no Salmo 139: Senhor, tu me sondas, Meu Deus. me conhece, tu conhece o meu deitar e o meu levantar, Aleluia. e tu conhece todos os meus caminhos. Glória a Deus, aleluia! Vem aqui todos que eu quero orar por vocês e terminar em nome de Jesus. Senhor da glória, Espírito Santo! Ora mandacanda, ele está presente aqui. Ele está presente nessa noite, nesse começo de madrugada. Oh, glória! Que maravilha, hein? Glória! O feitiço cai por terra nessa madrugada. O teu nome sai lá na boca do sapo. Vai ter que sair debaixo do guidar. Porque vai um anjo lá tirar tua foto, a peça de roupa, o fio do cabelo. O anjo está indo lá nessa madrugada. Eu estou sentindo um azeite descendo, pastor Dalmo. Só não recebe quem não quer, irmão.
Glória! Começa a receber esse azeite aí que Jeová está derramando. Vai, profeta. Toma força aí do que Deus está derramando sobre o teu vaso. Eita, Jesus! Há uma Glória! preparação. Deus está forjando. Há uma forja de Deus aqui, preparando escudeiros, preparando frecheiros, preparando homens e mulheres de Deus para manejar a espada. Maneja essa espada, Glória a Deus, aleluia! maneja com autoridade, maneja com poder. E essa espada tem fogo, tem 66 calibres. Alabaxandarabacandaraia. Vai, maneja. Toma posse daquilo que Deus te entrega nessa madrugada. O Senhor está visitando o crente aqui. Receba a visitação do Espírito Santo. Eu vou deixar tu adorar. Você não precisa do grito do pregador para sentir arrepio, não, irmão. Você não precisa que o pregador grita para tu sentir a presença dele, não. Ele está passando. E tem anjo subindo, tem anjo descendo. Tem anjo subindo, tem anjo descendo. Ora mamamachanda candaraia. Ora malacandarai. Deixa Deus te usar. Se tu é vaso da marcha, deixa Ele te usar. Se tu é vaso do mistério, deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Ora mamachandaraia. Ora malacandaravache. Ora malacandarai. Se você não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Começa a falar em língua que o diabo não conhece, língua que o diabo não gosta, língua de fogo. Começa a receber aí autoridade, essas línguas repartidas nessa madrugada. Pastor, não tem laço de morte sendo cortado. Tem um varão que está guerreando aqui, irmão. Meu Deus! Quem pode sentir a presença desse varão? Quem pode? Não é emocionalismo, não. Quem pode? Ele está passando. Meu Deus, aleluia! Glória! Começa a sentir que muito tempo você não sente. É, Jesus. Receba o renovo. Os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Receberão força nessa madrugada. Receba a força que tu necessitava. Receba a graça que tu necessitava. Porque Ele está aqui. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, papai. Não é por força nem por violência. É verdade. Mas é Glória. pelo teu Espírito. Obrigado porque a tua graça está sendo derramada sobre nós, Senhor. Vidas estão sendo mudadas. Sentenças estão caindo por terra. Haveria, Deus, luto. Haveria, Deus, funeral. Haveria morte. Mas só que o Senhor hoje está nesta madrugada fechando a sepultura. Não vai ter morte, não vai ter sepultamento, porque nessa madrugada um varão que guerreia por tua casa. Deus está guerreando por casamento, por famílias. Deus está trabalhando em estruturas familiares. Deus está trabalhando
trabalhando em pessoas aqui no emocional, pessoas que entraram aqui com o seu sentimental, a sua vida sentimental abalada. Deus diz assim: não se preocupe, sou eu que preparo, não se preocupe, é no meu tempo. Tem pessoas aqui feridas e Deus está dizendo nessa madrugada: eu derramo bálsamo. Eita, Jesus. Há um bálsamo de Gileade sendo derramado. E o Senhor está passando ferida, porque tem pessoas aqui que estão feridas, pastor Dalton. Pessoas que ouviram palavra contrária, palavra de maldição, pessoas que foram humilhadas, e Deus está dizendo: humilhai-vos debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, e no seu tempo Ele te exaltará. Aleluia, Jesus. Ninguém Glória. vai parar a tua chamada. Ninguém vai te frear, meu irmão. O teu ministério não pode parar. Você não pode se limitar pela calúnia que fizeram contra você, Aleluia. pela fofoca que fizeram sobre você. Você não vai parar. Tu vai seguir. Tu vai adiante. Porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele está contigo. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor nessa madrugada.